Paz do Senhor, igreja. Antes de nós iniciarmos aqui, os adolescentes que estiverem presentes aqui podem se dirigir até aquela sala ao lado ali, de vidro, para participarem do culto. E as crianças de 4 a 9 anos, os pais podem levar para salinhas, de 4 a 9 anos, que vai ter salinha para essas crianças aqui. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor e pedir Ele que nos conduza durante todo esse momento para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor por nos possibilitar, por nos permitir estarmos novamente aqui reunidos, buscando a Tua presença, louvando ao Senhor, reunidos enquanto corpo de Cristo, para aprender mais da Tua palavra, para louvar o Senhor como fizemos aqui agora, de forma tão maravilhosa. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos conduzir durante todo este culto que nós oferecemos a Ti, mas nós sabemos que ele só é aceitável a partir do momento que nós também nos rendemos ao Senhor, para que o Senhor nos dirija, para que nós lhe ofereçamos tudo aqui de forma agradável, Pai. Enche os nossos corações, faça com que a nossa mente e o nosso coração esteja cativo ao Senhor. Não deixe que nós fiquemos vagando em pensamentos e indo para outros lugares, mas que nós permaneçamos aqui na Tua palavra, aprendendo mais do Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a gente vai estudar aqui do verso 7 até o versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 ao 18. Esse texto aqui, o versículo 17, principalmente desse texto, ele é muito conhecido, que é aquele versículo onde Paulo fala que as lutas desse mundo são leves e momentâneas, comparada à glória que está por vir. Então, assim, esse versículo em particular, ele é bastante conhecido, mas eu acho muito interessante nós estudarmos todo esse contexto aqui, para nós entendermos por que o apóstolo Paulo chega a essa conclusão no versículo 17 e no versículo 18, e por que ele fala isso diante de tudo aquilo que ele está vivendo. O apóstolo Paulo, nós sabemos, ele foi o fundador da igreja de Corinto, e ele escreve uma primeira carta para a igreja de Corinto, muito pesada, uma carta onde ele chama a atenção da igreja, porque a igreja estava passando por problemas, e uma igreja que estava tendo muitas pessoas rebeldes, ao ponto dele mandar disciplinar essas pessoas. Nós sabemos de casos terríveis lá, pessoas que estavam tendo relações com a madrasta, uma problemaiada, e o apóstolo Paulo escreve uma carta dura para essa igreja. Após o apóstolo Paulo escrever essa carta, ele fica na expectativa de receber uma resposta, saber o que tinha acontecido. A igreja tinha recebido bem, a igreja tinha entendido. Haviam pessoas que haviam se levantado contra os ensinos de Paulo e estavam levando ensinos totalmente diferentes aos ensinos que Paulo tinha levado para a igreja. Então, Paulo recebe a notícia de que a igreja tinha recebido bem a carta, tinha disciplinado aqueles que estavam se rebelando, aqueles que estavam fazendo coisas erradas que ele tinha escrito na carta, a igreja disciplinou estes, a igreja resolveu o problema. Só que quando ele escreve a segunda carta, ele recebe notícias de que estava havendo algumas outras situações lá na igreja, e ele vem tratar dessas situações aqui. O apóstolo Paulo, olha para vocês verem, ele estava sendo... alguns pregadores, algumas pessoas estavam falando que o apóstolo Paulo, ele estava pregando muito e falando muito, de modo que ele tentava exaltar a si mesmo. E estava vendo dentro da igreja de Corinto, quando a gente lê 2 Coríntios no capítulo 3, no versículo 1, a gente vê isso, eles fazendo uma defesa com relação a isso de maneira mais direta, e eles falavam, não, o apóstolo Paulo, tinha gente ali dentro da igreja falando que o apóstolo Paulo pregava nesse sentido. Outras pessoas falavam mais a respeito de Paulo, e a gente vai ver que esse contexto desse texto que nós vamos ler aqui, o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa, a carta toda ele faz essa defesa, mas nesse contexto ele vai fazer uma defesa com relação principalmente a esse outro aspecto aqui, que é o seguinte, eles falavam que o apóstolo Paulo não era de Deus, que o apóstolo Paulo não tinha a bênção de Deus sobre ele. Por quê? Porque todos os lugares que o apóstolo Paulo ia pregar, as primeiras pessoas que ele procurava para pregar eram os judeus. Então ele ia até alguma sinagoga, quando ele ia a alguma cidade fazer evangelismo, a primeira coisa que ele fazia era ir até alguma sinagoga, pregar, buscar os judeus para pregar primeiro aos judeus. Mas o que acontecia? Sempre a mensagem de Paulo estava sendo rejeitada pelo seu próprio povo. E muitas vezes Paulo foi apedrejado, muitas vezes Paulo foi espancado, Paulo foi preso. Então, algumas pessoas da igreja de Corinto olhavam para aquilo e falavam assim, esse cara não é de Deus. Porque esse cara está falando que está pregando em nome de Deus, está falando que está fazendo a obra de Deus, mas ele só sofre. É sofrimento atrás de sofrimento. Então, irmãos, a gente não tem que ficar dando ouvidos para esse cara, não. Porque se ele fosse de Deus, esse cara não estava passando esse tanto de luta que ele está passando, não.
existia esse tipo de fala e estava acontecendo isso na igreja de Corinto. Então, Paulo escreve essa carta mostrando que, na verdade, a gente vai ver aqui, o sofrimento que ele passava por amor a Cristo e as lutas que ele enfrentava por amor a Cristo, era um aval, na verdade, era um selo de que ele realmente era fiel a Deus e estava sendo fiel a Deus. Ainda hoje, talvez nós vemos muito essa questão de, isso não é coisa nova, não é da época de Paulo, sempre existiu isso, como por exemplo, quando Jó passa por toda aquela problemática, o que os amigos de Jó começam a falar? O problema é que você está em pecado, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ou a pessoa não é de Deus, ou ela está em pecado, existe muito essa ideia. E nós precisamos entender que muitas vezes, quando nós estamos passando por lutas, por adversidades, talvez isso não seja, na verdade, na maioria das vezes, se você é fiel a Deus, se você realmente tem convicção de que você está servindo a Deus, de que você é fiel à palavra de Deus, isso não significa que Deus não está com você ou que você está em pecado. Na maioria das vezes, isso significa que isso é um selo de que você está caminhando para o caminho certo. Porque, na maioria das vezes, quando os problemas surgem porque nós somos fiéis a Deus, é porque nós estamos andando na contramão do mundo, na contramão do sistema. Está indo contra tudo aquilo que o mundo quer te impor, então vão surgir problemas. Isso é natural. E era exatamente o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Paulo estava vivendo esse tipo de situação ali, e então ele escreve essa carta, exortando a igreja e também trazendo uma defesa ao seu respeito com relação a isso. Não sei se vocês já abriram aí, mas 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 ao 18. Todos abriram? Paulo ele já começa no verso 7 aí, 7 ao 18, 2 Coríntios 4, de 7 a 18. Ele começa aí e ele fala assim, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Olha que interessante. Uma das acusações que ele recebia, era de que ele, às vezes, queria se exaltar demais. E eu não sei nem exatamente, isso aqui é fato histórico, é comprovado que existia isso lá na igreja, estava acontecendo isso contra Paulo, mas a gente olha para Paulo, a gente vê uma humildade, na verdade, em Paulo, quando ele vai falar da experiência que ele teve de ir até o terceiro céu e tal, ele fala assim, conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, ele nem fala, fui eu que fui lá, não, então assim, mas existia esse tipo de pensamento, então Paulo ele já começa combatendo isso, quando ele diz assim, temos porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não sou eu não estou querendo aparecer aqui. Tudo que eu tenho feito é para que a excelência disso seja de Deus, é para a glória seja de Deus, é para que Deus apareça, é para que o tesouro seja o tesouro de Deus. Quando ele fala aqui, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, ele está fazendo uma analogia aqui. Naquele tempo existiam alguns vasos. Existiam os vasos que eram de honra, aqueles vasos bonitos, que eram colocados de decoração. Esse vaso que Paulo está se referindo aqui, era um tipo de vaso muito barato, que existia na época, onde as pessoas pegavam esses vasos e elas depositavam lixos e até mesmo, em alguns casos, eles eram utilizados até para colocar dejetos humanos. E o que acontecia? Eram vasos que eram utilizados para isso, depositar lixo e dejetos humanos. Só que algumas pessoas pegavam esses vasos e os compravam, e ao invés de depositar lixo ou dejetos humanos, eles pegavam riquezas, coisas caras, ouro, joias, dinheiro, e guardava nesses vasos, para que se acontecesse de alguém olhar para aquele vaso e pensar assim, fosse lá roubar, acontecer alguma coisa, eu falasse, cara, isso aqui não deve ter nada que preste, isso aqui é onde coloca lixo e dejeto, mas na verdade, dentro daquele vaso, não tinha lixo ou dejeto, tinha um tesouro guardado ali dentro, e ninguém dava valor. Algo que as pessoas olhavam para um vaso, que era um vaso que ninguém dava valor, mas por dentro aquele vaso era um tesouro. O que Paulo está dizendo aqui é justamente isso. Talvez ao olharem para ele, e até mesmo para nós, as pessoas podem até não dar valor algum, mas Paulo tinha consciência de que dentro dele habitava o Espírito Santo de Deus, e ele tinha o maior tesouro que o ser humano poderia ter, que é o Evangelho. Quando Paulo fala aqui, temos porém este tesouro aqui é o Evangelho, é a palavra de Deus, em vasos de barro. Ou seja, ele era um vaso de barro que você podia olhar e não via valor algum, mas dentro dele tinha um tesouro precioso, que é a palavra de Deus, o maior tesouro que o ser humano pode ter. Nós talvez olhamos para as nossas vidas e falamos assim, será que eu valho alguma coisa? Existe tanto isso hoje, as pessoas pensarem se tem algum valor em si. Temos valor, não em nós mesmos, pelo que nós somos, mas pelo que Deus conferiu a nós, pelo que Deus permite que nós vivamos, pelo Espírito de Deus que habita em nós, pela palavra que nos foi revelada. Esse é o nosso tesouro. Nós somos vasos de barro. Talvez exteriormente realmente não temos tanto valor assim, mas nós sabemos que interiormente nós temos um tesouro guardado em nós. Existe um tesouro valioso, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Este tesouro é o Evangelho. Para que o tesouro apareça, era preciso que o vaso fosse quebrado.
O tesouro era colocado, mas quando alguém quisesse retirar aquele tesouro, é igual o cofrinho. Você vai colocando dinheiro dentro do cofrinho, você tem que quebrar ele uma hora. Paulo vem falando aqui que os seus sofrimentos, ele vai desenvolver a ideia aqui, é que quando ele estava sendo moído, quando ele estava sendo quebrado, quando ele estava sofrendo, quanto mais ele sofria, quanto mais ele era quebrado, quanto mais ele era moído, mais esse tesouro era revelado, mais a glória de Deus resplandecia, porque enquanto ele era moído, enquanto ele era um vaso de barro que parecia não ter valor e era quebrado, ele pregava o evangelho, ele mostrava a palavra de Deus, e através dele ser quebrado, através dele sofrer e do seu sofrimento, a palavra de Deus estava sendo revelada. O evangelho, o verdadeiro tesouro estava sendo revelado. O tesouro era Paulo? Não. O tesouro era o próprio Deus sendo manifestado através da palavra que estava sendo pregada por Paulo, que sofria as piores dores, as piores lutas por amor a este evangelho e por saber que dentro dele havia o maior tesouro que um ser humano poderia ter. Ele continua e ele fala assim, ele usa um termo aqui que é muito interessante, que ele fala assim, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Essa palavra excelência aqui, ela é hipérbole, que é da onde deriva essa palavra, a palavra que hoje no português nós chamamos de hipérbole, que é aquela questão de você exagerar em algo. Quando ele fala sobre isso daqui, ele está falando que quanto mais ele era quebrado e quanto mais ele sofria, mais o tesouro que havia dentro dele, mais o evangelho era revelado e mais havia excelência na glória de Deus, mais o nome de Deus era glorificado, mais havia excelência do poder de Deus sendo revelado através da vida dele. Às vezes nós achamos que os nossos sofrimentos, as nossas lutas, tudo isso diminui o nosso Deus, e a gente fica pensando assim, nossa, mas talvez se eu estou sofrendo, as pessoas vão pensar que o meu Deus não é um Deus poderoso. Se nós sabemos utilizar os nossos sofrimentos em prol do reino, nós glorificamos muito mais a Deus nos nossos sofrimentos do que às vezes nas bonanças, nos momentos de alegria e paz. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo sabia fazer. Essa palavra indica excessivo, transcendental. A excelência do poder de Deus, ele fala que ele ultrapassava todo e qualquer entendimento. Quanto mais ele era moído, quanto mais ele era quebrado e o evangelho era exposto, mais isso transcendia o poder de Deus, aumentava de maneira sobremaneira o poder de Deus que era revelado para aquelas pessoas. Paulo mostra aqui que ele não merecia glória, mas era apenas um portador do tesouro de Deus que é o evangelho. Isso acontece comigo e com você. Nós não podemos ter em nossos corações o desejo de recebermos glória por toda e qualquer obra que nós fazemos, sejam elas no meio secular ou aqui. Mas a Bíblia diz que o fim principal do homem, a palavra de Deus é clara quanto a isso, é honrar e glorificar a Deus em todas as coisas. Ou seja, tudo que acontece na minha vida deve direcionar de forma direta para a glória de Deus. A excelência do poder de Deus é revelada em nós glorificarmos a Deus em tudo, até mesmo nos sofrimentos. A partir do verso 8, Paulo vai passar a mostrar, e ele vai começar a utilizar aqui 4 metáforas. Ele traz 4 metáforas para mostrar para nós que a fraqueza, ao invés de o enfraquecer, ela o fortaleceu. Ao invés de Paulo ficar abatido, as fraquezas vinham e ele não se sentia abatido, mas ele era cada vez mais fortalecido por meio dessas fraquezas, porque ele compreendia e ele não desfalecia diante das lutas, porque ele sabia que quanto mais ele estava sendo quebrado, enquanto um vaso que não valia nada, mais o tesouro de Deus estava sendo revelado. Quando nós entendemos isso, nós não fraquejamos nas lutas. Porque você sabe que quanto mais moído você está sendo, mais você está tendo a oportunidade de revelar o tesouro que está escondido dentro de você. Mas será que nós temos conseguido fazer isso? Porque o apóstolo Paulo estava sofrendo, mas em meu sofrimento ele glorificava a Deus. Em meu sofrimento ele pregava o evangelho. Muitas vezes, será que nós não temos, ao invés de glorificar e pregar o evangelho, murmurado? Porque eu preciso fazer com que os meus sofrimentos, com que as nossas lutas glorifiquem a Deus. Exaltem o nome de Deus, como o apóstolo Paulo fez. No verso 8 ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha que interessante, ele fala assim, em tudo. Quando o apóstolo Paulo fala isso daqui, ele está falando que ele não sofria em uma área específica, e o cristão, ele não vai sofrer em uma área específica, mas nós estamos sujeitos a sofrer em toda e qualquer área das nossas vidas. Aqui dentro desse auditório, nós temos pessoas que talvez agora, hoje, estão sofrendo com problema de saúde, físico, talvez alguém com algum problema emocional, talvez alguém aqui pode estar passando por problemas, dificuldades financeiras, sofrendo na área financeira, e nós estamos sujeitos. Quando o apóstolo Paulo fala que em tudo somos atribulados, nós somos realmente atribulados em todas as áreas, seja nossa área da nossa fé, em tudo, porque Jesus falou que nesse mundo nós passaríamos por aflições. E aí, só que é interessante que ele fala assim, em tudo nós somos atribulados, mas nós não somos angustiados. Essa palavra atribulado aqui, ela é pressionado, oprimido, afligido. Aflição, Jesus não falou isso?
vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu por nós. Nós somos atribulados, nós somos afligidos, nós não temos paz enquanto nós vivemos nesse mundo, enquanto nós somos esse vaso de barro, sem valor algum, nós passamos por lutas, nós somos quebrados, nós somos moídos todos os dias, e quanto mais nós somos quebrados, nós temos que aproveitar, para que ao sermos quebrados, nós possamos expor o tesouro que existe dentro de nós, expor o evangelho, demonstrar fé, demonstrar convicção, não reclamar, não murmurar. Em tudo nós somos atribulados, em tudo nós somos pressionados, oprimidos, afligidos, mas não angustiados. Angustiados aqui é amontoados, confinados, restringidos, e deu uma ideia aqui de ser esmagados. Nós podemos até ser afligidos, mas não somos esmagados. Ao ponto de não conseguirmos ser reerguidos. Por quê? Porque Jesus já venceu por nós, nós não seremos esmagados, nós podemos até passar por aflições, mas nós não somos esmagados, nós não vamos ser amontoados, você não vai ficar de lado, o Senhor vai continuar te usando ainda assim. Através dos sofrimentos, Ele continua nos usando como Ele utilizou, e Ele usou a vida de Paulo, aquele vaso que estava sendo moído, e Ele diz, perplexos. Perplexo aqui é sentir-se desorientado, estar em dúvida, estar muito perturbado. Gente, o cristão também fica. Às vezes nós nos sentimos desorientados. Nós estamos passando uma situação aí, que é uma situação sem precedentes na história da humanidade. Nunca aconteceu um fato como esse que está acontecendo. Olha aqui, todo mundo de máscara aqui, só eu que não. E uma situação como essa que nós estamos vivendo aí, onde nós nunca vivemos isso antes, para que nós possamos falar assim, não, aconteceu isso, agora a gente age assim. Não, em muitas situações dessas que nós estamos vivendo, nós não sabemos como agir às vezes. Nós não sabemos como nos comportar e talvez nós ficamos até desorientados, em dúvida, um pouco perturbados, um pouco sem saber o que fazer, mas o apóstolo Paulo diz que isso pode até acontecer, o cristão pode até passar por isso. Ele fala, ele assume isso com relação a ele. Ele fala, nós podemos até ficar assim, meio desorientados em alguns momentos, mas ele diz, mas não desanimados. E esse desanimados aqui é estar em profundo desespero, desesperar da vida, encontrar-se em intensa dificuldade. Nós podemos até ficar um pouco confusos. Às vezes nós podemos até não ter resposta para tudo. Às vezes nós podemos até ficar numa situação onde nós ficamos meio assim, sem saber o que fazer. Mas nós não desesperamos da vida. Porque nós sabemos que Cristo é a nossa vida. Nós não ficamos desesperados, ao ponto de desesperar da vida e querer tirar a própria vida, a ponto de querer fazer alguma coisa que contra a nossa própria vida ou contra a vida de alguém. Nós vimos casos, e essa semana eu vi uma notícia de uma mulher que descobriu que estava com a doença, com Covid-19, e tirou a própria vida. Ou talvez de outras pessoas que, por estarem passando por problemas financeiros, tiram a própria vida. Ou por estarem passando por qualquer tipo de situação, tiram a vida de alguém, ou tiram a sua própria vida. O apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos até ficar desorientados em alguns momentos. Eu posso até não ter resposta para tudo. Eu posso até estar passando por algum tipo de luta em algum momento, que eu vou ficar meio sem saber o que fazer. Mas eu não vou desesperar da vida, porque eu sei em quem eu confio. Eu não vou tentar tirar minha própria vida, eu não vou tirar a vida de ninguém, eu não vou desesperar. Eu não sei o que você está passando agora, não desespere. O apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo tinha autoridade para falar isso, leia o que ele passou lá em Filipenses 4. Naufrágios, foi chicoteado, prisões. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui dentro nunca passou nem a metade do que o apóstolo Paulo passou, então ele tinha autoridade para falar o que ele está falando aqui. E ele diz, perseguidos, verso 9, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos aqui, essa palavra aqui, gente, ela é muito interessante, que ela significa, o apóstolo Paulo está dando a ideia aqui, de que ele estava sendo perseguido como uma caça, que era, alguém estava atrás dele, como se ele fosse um animal fugindo, e alguém estava atrás dele para matá-lo, para destruí-lo. Ele era uma caça e havia um caçador, ou um outro animal, um predador atrás dele para destruí-lo. E nós sabemos que a Bíblia nos diz que ainda que não hajam pessoas nos perseguindo, tentando nos matar e nos destruir de forma física, nós sabemos que existe um inimigo da nossa alma que está como um leão que ruge ao nosso derredor, tentando nos destruir a cada dia. Todo cristão, ele é visto sim, nós somos uma caça, e todos os dias nós temos sido caçados pelo próprio Satanás para sermos destruídos. No entanto, olha o que ele diz, nós somos perseguidos, mas não desamparados, e esses desamparados não esquecidos, não abandonados, não deixados para trás. Deus nos resgata e nos livra do caçador.
Deus é o Deus que nos guarda daquele que é o caçador, daquele que quer nos devorar. É o Deus que nos guarda tanto do homem mau, quanto do próprio Satanás, que é um leão que ruge, que está ao nosso derredor, porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então por que eu vou ficar desesperado? Eu posso às vezes até me sentir perseguido. Parece que estão me caçando e querem me matar. Seja fisicamente, humanos fazendo isso, ou seja espiritualmente. Mas eu não preciso desesperar, eu não vou ser. Hoje o pastor Aníbal, quem ministrou o louvor de manhã, e o pastor Aníbal citou o texto onde Deus fala, agora me fugiu a referência, onde ele fala assim, ainda que uma mãe se esqueça de você, eu não me esquecerei, e o meu amor por vocês é como o amor de mãe. E Deus falando isso para a nação de Israel. Esse termo aqui significa, vocês não serão esquecidos, não serão abandonados. Nós não somos abandonados pelo nosso Deus. Ainda que as lutas possam ser as piores, ainda que você esteja sendo perseguido, caçado como um animal para ser destruído, seja por Satanás ou por homens, não se sinta abandonado, porque o Deus que nós servimos nunca nos abandona. Mas eu preciso estar com Cristo. Eu preciso estar com Cristo. E ele continua dizendo, e ele fala, abatidos, mas não destruídos. Abatidos aqui é ser lançados por terra, derrubados. Às vezes nós até somos lançados por terra. Paulo está assumindo isso aqui, ele fala, às vezes nós somos abatidos. Em alguns momentos nós somos abatidos, mas aqui é uma ideia de guerra. E a ideia que ele dá aqui é de que você pode até perder uma batalha, mas você não perde a guerra. Nós somos até abatidos, mas nós não somos destruídos. Nós não somos levados à ruína, porque ele fala assim, ó, vocês podem até ser abatidos, mas não destruídos, e destruídos aqui é arruinados, destruídos, mortos, vocês não perecem. Uma batalha pode ser perdida, às vezes você cai, às vezes você fraqueja, às vezes acontece alguma situação onde você se vê abatido, mas você não é destruído, porque nós até podemos cair, mas nós temos um Deus que nos levanta. Nós temos um Deus que não deixa que nós sejamos totalmente arruinados, destruídos, não deixa que nós venhamos a morrer e perecer. E aí tem algo que é muito mais maravilhoso ainda, que nós podemos entender desse texto aqui. Porque, às vezes, para o cristão, às vezes não, eu estou utilizando até errado esse termo às vezes. Para o cristão, nem a morte é derrota. Porque se você morre em Cristo, você apenas está passando, a morte para mim, para você que somos cristãos, a morte é apenas uma ponte, onde eu saio desse mundo e passo para a vida eterna, onde eu passo dessa vida perecível, dessa vida aqui onde eu sou um vaso quebrado e vou passar na ponte da morte para chegar na vida eterna. Então até mesmo quando nós morremos fisicamente, para nós não é derrota. Porque se nós estamos em Cristo, nós jamais seremos considerados derrotados, porque nós, até a nossa morte, para nós, não vai ser algo, Paulo fala que era lucro para ele. Não vai ser derrota, porque nós vamos estar saindo desse mundo e partindo para o mundo da vida eterna, onde nós vamos estar vivendo com Cristo, morando nas moradas celestiais. Ou seja, Paulo nos garante isso aqui, nós somos abatidos, mas nós não vamos ser destruídos, arruinados. Está difícil, eu sei que tem pessoas que estão passando dificuldades. O pastor João sempre tem orado aqui com relação à questão de empregos, pessoas talvez perderam empregos, empresas estão passando por grandes dificuldades, pessoas passando por lutas, talvez pessoas doentes e tudo mais, mas confie no que a palavra de Deus nos diz. Talvez agora você está até abatido, mas você ainda não perdeu a guerra. Você ainda não perdeu a guerra. Foi só uma batalha. Nós temos um Deus que tem olhado por nós temos um Deus que não nos abandona, que não nos esquece, nós temos um Deus que não nos desampara. E Ele tem estado conosco. Eu sei que você pode ver isso, eu sei que você consegue perceber isso no seu dia a dia. No verso 10 ele diz, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, trazendo, gente, essa palavra trazendo aqui, é levando, é você sendo um portador de Cristo, um portador de Deus. A ideia literal aqui, é como se Paulo estivesse carregando Cristo, através das suas dores, através das nossas aflições, nós temos a oportunidade, de como se nós estivéssemos com algo muito valioso nas nossas mãos, e enquanto nós caminhamos, nós levamos Cristo à frente, e expomos Cristo para as pessoas. Ele fala assim, ó, trazendo sempre. Ele está indo, e enquanto ele sofre, enquanto ele está sendo mortificado todos os dias no Senhor, ele está expondo Jesus. Isso aqui leva muito, nós entendemos que nós temos que ter uma postura correta diante dos sofrimentos, nós temos que aproveitá-los para expor Jesus para as pessoas. As pessoas estão aí fora precisando de consolo.
E ainda que você esteja sofrendo, é a melhor oportunidade que você tem de chegar com a sua mão, como se você estivesse com as mãos estendidas e expor Cristo para as pessoas. Onde você for, você levar Cristo, porque ele diz assim, ó, trazendo sempre por toda a parte. Sempre por toda a parte. Não é só nas horas que convém, mas é sempre. Não é só nas horas que você acha oportuno. O apóstolo Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele fala, prega o evangelho, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, trazendo sempre por toda a parte. Não é só quando eu estiver lá aqui na igreja, mas é quando eu estiver na escola, principalmente, é quando eu estiver na faculdade, é quando eu estiver no meu trabalho, é quando eu estiver na rua, na fila do banco, aonde eu estiver, ao invés de murmurar, eu não vou levar as minhas murmurações para as pessoas, mas eu sempre estou trazendo o mortificar por Cristo e apresentando Cristo para as pessoas. Através do quê? Através dos meus sofrimentos também. E Paulo diz isso aqui de maneira muito clara, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação. Será que essa tem sido a nossa postura? Na sua casa, no trabalho, você tem andado mortificado no Senhor Jesus, você vive uma vida morto para as paixões desse mundo e disposto a morrer por Cristo? Porque esse morrer aqui, nós podemos entender até por dois sentidos. Morrer para as paixões deste mundo, morrer para as suas vontades, morrer para os desejos de ficar murmurando, e glorificar a Deus mesmo nas lutas. E também, se preciso, morrer literalmente por amor a Cristo. Será que nós estamos dispostos? Ou será que é só dentro da igreja que nós conseguimos fazer isso? O morrer aqui é por a morte, é estar sempre disposto a morrer, o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu estou sempre disposto a morrer. Morrer nos dois sentidos, como eu disse. Morrer para as paixões deste mundo, mas morrer também, se preciso, até fisicamente. Todos os dias por amor a Cristo. Aí ele continua dizendo, para que a vida... Se assim vivemos a vida de Cristo e manifestamos a vida de Cristo. Eu morro para este mundo e eu estou disposto a morrer e eu levo Cristo para onde eu for, para que eu possa viver a vida de Cristo, para que Cristo seja manifestado através de mim. Não existe outro propósito para eu viver que não seja manifestar Cristo. Você só existe, a principal razão da sua vida é manifestar Cristo. Você tem que abrir mão das suas vontades, você tem que abrir mão dos seus desejos, você tem que estar disposto a morrer todos os dias, você tem que levantar de manhã, e antes de lavar o rosto, antes de escovar os dentes, você tem que ter na sua mente, hoje é mais um dia que eu vou morrer por Cristo, eu farei tudo para expor Cristo. A minha vida será uma vida para glorificar Cristo. Eu vou expor Cristo, seja através das minhas alegrias, seja através das minhas dores. Eu estou disposto a morrer por Cristo. Será que nós estamos dispostos a todos os dias morrermos por Cristo? Em todos os lugares. Os falsos mestres diziam que os sofrimentos de Paulo evidenciavam que Deus não estava com ele. E que ele era uma fraude. Mas Paulo diz... Quando Paulo está falando isso aqui, ele está mostrando para nós que, na verdade, os sofrimentos de Cristo que ele sofria por amor a Cristo, era um emblema, era um selo, era uma marca da sua lealdade. Muitas vezes os nossos sofrimentos são marcas e são emblemas da nossa lealdade a Deus. Dependendo das situações em que você é confrontado, se você aceita o que o mundo te impõe e não morre para os seus desejos e para as coisas do mundo, você não vai sofrer. Você vai viver uma vida muito boa aqui. Mas se você morre para este mundo, e você está disposto a abrir mão das suas vontades e dos prazeres deste mundo por amor a Cristo, você vai estar vivendo em Cristo, glorificando a Cristo, e você vai sofrer muito. Mas esse sofrimento vai ser um selo na sua vida, de que você tem sido fiel a Deus. Consegue compreender isso? Muitas vezes nós pensamos que a fidelidade de Deus para as nossas vidas e a presença de Cristo nas nossas vidas está ligado a nós estarmos felizes e está tudo bem nas nossas vidas, quando na verdade, na maioria das vezes, não é bem assim. Às vezes o que parece ser bênção é algo que está desagradando a Deus, e se eu abrir mão da minha vontade, e às vezes eu passar a sofrer por causa de abrir mão e morrer para aquilo, eu vou sofrer, mas esse sofrimento vai ser uma marca, vai ser um emblema, vai ser um selo de que os meus sofrimentos, eles demonstram que eu estou sendo fiel a Deus e não fiel ao mundo, não me entregando aos prazeres do mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu sofro, mas isso não significa que Deus não esteja comigo e que eu não seja de Cristo. Pelo contrário, isso é um emblema, é uma marca de que eu sirvo realmente a Cristo. Porque por pregar a verdade é que eu estou sofrendo. Por viver Cristo e morrer por Cristo todos os dias é que eu estou sofrendo. Às vezes nós temos algumas ideias de questão, às vezes existe hoje uma ideia muito triunfalista, de que o cristão tem sempre que vencer. Quando nós olhamos e nós vemos no decorrer da história, vamos estudar a história da igreja, a quantidade de mártires,
Quantidade de aqueles que se colocaram fiéis a Deus, a grande maioria, andaram na contramão do mundo e sofreram, foram mortos, apedrejados, escalpelados. Sofreram muito, levando as marcas e o selo de que estavam sendo fiéis a Deus. Nós podemos triunfar. O triunfo da igreja, gente, não é aqui agora. O triunfo da igreja é quando Jesus voltar. Aí vai haver o grande triunfo da igreja. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos sofrer sim. Nós vamos ter momentos bons, vamos ter momentos ruins. Nós oramos para que sejam mais bons do que ruins. Ninguém aqui é sadomasoquista, quer ficar sofrendo. Mas a verdade tem que ser dita. E nós precisamos ter consciência disso. Nós vamos orar pedindo muito mais momentos de alegria, bonança e paz do que de lutas. Mas nós não podemos viver pensando que a vida é só isso. Porque os nossos sofrimentos devem glorificar a Deus. Verso 11. Diz assim, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Ou seja, nós que vivemos, se nós estamos em Cristo, nós que estamos em Cristo somos os que vivemos. Porque quem não está em Cristo está morto nos seus delitos e pecados. Ou seja, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Entregues à morte aqui, a ideia do texto aqui é a transferência de um prisioneiro para o seu algoz. É como se você estivesse preso e alguém viesse e te entregasse para aquele que vai te levar para a forca. Paulo está dizendo, se eu estou vivo em Cristo, se eu vivo realmente para Cristo, todos os dias eu sou entregue à morte. Todos os dias eu tenho que estar disposto e eu tenho que estar consciente de que eu estou sendo entregue para o meu algoz para ser morto, mas eu tenho que estar disposto a morrer se for preciso, por amor a Cristo. É o que ele diz aqui. E assim nós vivemos e estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Um outro aspecto interessante disso aqui é que nós temos que olhar para os nossos sofrimentos como um morrer por Jesus. Se Jesus morreu por nós, então nós temos também que morrer por Cristo. É o mínimo que nós podemos fazer. Principalmente morrer para as nossas paixões, para os nossos desejos, para as nossas vontades. E se preciso for, morrer literalmente por amor a Cristo. Ele morreu por nós. Sem que nós fizéssemos nada por Ele. Eu não fiz nada para que Ele morresse por mim. Ele deu a vida por mim. Eu tenho uma dívida muito maior com Ele do que Ele tinha comigo, porque Ele nunca teve dívida alguma comigo ou com qualquer ser humano sequer. Deus nunca deveu e não deve, não vai dever a ninguém, mas Ele escolheu se entregar e morrer. Eu devo a minha vida a Ele, então eu preciso dar essa vida a Ele. Eu só estou vivo hoje porque Jesus morreu por mim, então essa vida não é minha, a vida é dEle. Então, se preciso for, que ela seja entregue, ainda que seja para morrer literalmente, mas que ela seja entregue. Mas todos os dias eu preciso entregá-la diante de Deus, abrindo mão das minhas paixões, dos meus desejos, de tudo, morrendo todos os dias por Cristo. Para quê? Para que a vida se manifeste. Quando eu morro para as minhas paixões, a vida verdadeira se manifesta. Ou será que nós achamos que uma vida bem vivida é uma vida onde eu desfruto dos prazeres desse mundo? Não. Quanto mais eu morro para os prazeres desse mundo, mais a vida que é real e a vida de Cristo se manifesta em mim. E o dia que eu morrer literalmente, aí eu vou receber essa vida de forma plena, na eternidade. Tem consciência disso? Verso 12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que ele está falando aqui é que o testemunho dele, o morrer dele por Cristo, e até mesmo se ele morresse literalmente, gerava vida em outros, porque através do seu testemunho, através da sua vida de entrega a Cristo, ele estava ganhando outras vidas. Será que nós temos tido essa disposição de nos entregarmos por amor ao próximo? Ou nós nos tornamos tão egoístas ao ponto de não estarmos dispostos a pagar algum preço por amor a almas, a vidas? Jesus abriu mão da vida dele por amor a nós. Será que nós estamos dispostos a abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, abrir mão de qualquer coisa por amor a vidas? Paulo ele vai falar mais para frente um pouco sobre isso aqui, um pouco mais sobre isso daqui. Ele entendia que valia a pena enfrentar a morte. Ele entendia que valia a pena ser esfolado, ser preso, ser chicoteado, porque ele sabia que através daquilo ele estava sendo quebrado, ele estava revelando o evangelho e outras vidas estavam sendo salvas. Nós temos que saber aproveitar os nossos sofrimentos. Nós temos que fazer um bom proveito dos nossos sofrimentos. Às vezes nós desperdiçamos as oportunidades, que o apóstolo Paulo diz, aproveitai as oportunidades. As oportunidades melhores não são as oportunidades de contar testemunhos bons, as melhores oportunidades são os momentos de luta, porque as pessoas ficam mais vulneráveis, mais abertas a ouvirem. Virada de ano, tenta pregar o evangelho na virada de ano, estava tudo bem.
Ninguém ia te dar ouvido. Vai pregar para as pessoas agora que estão em momento de luta. Está todo mundo com o coraçãozinho aberto. Nós temos que aproveitar melhor as lutas, as adversidades, as nossas, a do próximo, para mostrarmos Cristo. Nós temos que aproveitar o momento em que Deus está nos quebrando para revelar o tesouro que existe dentro de nós. Revelar a nossa fé, a nossa convicção, mostrar quem é Cristo nas nossas vidas, mostrar o quanto nós somos fortalecidos pelo nosso Deus. Verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Olha, isso aqui é lindo. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Temos o mesmo espírito de fé. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que diante de tudo que ele passou, diante de todas as adversidades, a fé dele não mudou. Ele tem o mesmo espírito de fé. Quando o salmista diz exatamente essa frase, cri, por isso falei. E ele diz, nós também cremos, por isso também falamos. Ou seja, Paulo era convicto do que ele cria, independente do custo que ele tinha que pagar por aquilo. A convicção, a fé dele era tão viva, tão real, tão eficaz, de modo que ele estava pouco preocupado com os sofrimentos. Ele cria, e porque ele cria, ele falava, independente das circunstâncias e das consequências que viriam sobre ele. Independente dele viver tudo o que ele viveu, como ele relata em Filipenses 4, ele estava pouco se importando. Ele cria, creio, então eu falo. Cri, por isso falei. E ele diz, nós cremos, por isso também falamos. O Salmo 116, verso 10 aqui é tão interessante que ele é muito parecido com o que esse texto aqui está falando. Só de maneira bem rápida aqui, ó, no verso 6 desse Salmo aqui, ele fala assim, ó, o Senhor guarda os simples, fui abatido, mas Ele me livrou. Lembra que no verso 9 o apóstolo Paulo fala isso também? Somos abatidos, mas Ele nos livra. No verso 6 do Salmo 116, ele fala isso, o salmista. Eu fui abatido, mas Ele me livrou, ou seja, eu não fui destruído. No verso 10, ele fala assim, o salmista, cri, por isso falei, ou seja, convicção. Paulo faz a citação. Eu tenho, gente, isso aqui, não li isso em livro, não vi isso aqui em nenhum teólogo falando, isso aqui é uma coisa minha, é uma ideia minha. Eu achei esse texto de Paulo tão parecido com esse Salmo 116, e ele cita o Salmo 116, que eu imagino que o apóstolo Paulo ou tenha lido esse Salmo antes de escrever esse daqui, ou quando ele estava escrevendo, ele estava com esse Salmo em mente, devido às semelhanças que nós encontramos aqui. Uma outra parte que é bem interessante aqui, é no verso 15 do Salmo 116, ele diz assim, ó, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. E Paulo está falando de morte aqui, que está disposto a morrer todos os dias por Cristo, morrer para a sua carne, mas também morrer fisicamente se preciso for, porque ele sabia que os santos do Senhor, a morte física até nossa, é preciosa para o Senhor. Por que a nossa morte é preciosa para Ele? Deus quer que eu morra? Gente, quando você ama alguém, você quer estar de que jeito? Pertinho dessa pessoa, não é? É porque Deus quer estar pertinho de nós. Quando nós morremos, nós vamos para junto dEle. É preciosa a nossa morte para o Senhor, porque nós vamos habitar com Ele nas moradas celestiais. E é muito parecido isso daqui, por isso ele fala, cri, por isso falei. Ele está falando aqui de convicção. A mesma convicção que havia no salmista, tinha também em Paulo. Ele não negociava a mensagem. Ele cria e ele falava, mas você vai ser apedrejado se você falar isso. Problema. Mas vão dizer que você não é de Deus, porque você está sofrendo demais por pregar isso. Não importa, eu crio nisso. Esse é o evangelho, essa é a verdade, esse é o tesouro que eu tenho dentro de mim. Então eu prego este evangelho, ainda que eu sofra por isso. Cri, por isso falei. Cremos, por isso também falaremos. Você tem tido essa convicção no seu coração? Ou será que tem hora que nós titubeamos? Não vou falar isso daqui não, porque senão as pessoas vão achar ruim. Eu não vou pregar aqui agora, que eu acho que o momento não é oportuno. Quer preguem, falem, quer seja oportuno ou não. Paulo fala isso. Você crê? Então fale. Mas eu vou sofrer por isso. Não importa, você está mais preocupado com a sua vida do que com a glória de Deus? Se eu estou mais preocupado com a minha vida do que com a glória de Deus, tem alguma coisa errada no processo aí. Verso 14. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também. Agora, gente, ele vai passar, a partir daqui ele vai começar a mostrar a nossa esperança. Que é glorioso, grandioso, maravilhoso. Ele vai mostrar para nós por que nós não precisamos temer. Por que nada? Porque ele fala aqui, sabendo que se nós morrermos, olha aqui, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Ou seja, você está com medo de quê? Jesus ressuscitou, e aquele que ressuscitou Jesus também te ressuscitará. Qual que é o nosso medo? Por que eu tenho medo? A Bíblia nos diz, lá em Colossenses, que nós já fomos ressuscitados com Cristo por meio do batismo, nós já estamos ressuscitados. Mas nós um dia, se nós morrermos antes de Jesus voltar, nós também seremos ressuscitados pelo mesmo Espírito. Gente, você tem noção de que o Espírito que habitou dentro de Cristo, que ressuscitou Jesus, habita dentro de você agora? Às vezes nós temos aquela ideia assim, eu quero ir lá em Israel, porque se eu for lá em Israel eu vou me sentir mais pertinho de Deus, porque Jesus caminhou ali. Cara, olha aqui, eu tenho vontade de ir em Israel um dia, mas não por essa perspectiva. Porque às vezes nós pensamos assim, se eu for em Israel eu vou estar mais perto de Deus. Cara, o próprio Deus está dentro de você. O Espírito que ressuscitou Jesus habita dentro de você. E um dia, se você morrer em Cristo,
seja por sofrimentos por ele, ou um dia você será ressuscitado por esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. A questão de Cristo, você não encontra Jesus, não é Israel não, você encontra Jesus, é aí dentro de você, é na palavra de Deus. Ele habita dentro de você, o Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito que pairava sobre a face das águas, onde tudo era caos e que colocou ordem no caos, habita dentro de você. O Espírito que colocou ordem no caos deste mundo, não pode colocar ordem no caos da sua vida. E ele fala assim, ó, nos apresentará. Essa ideia de nos apresentará aqui, ele fala, nos apresentará e apresentará vocês, convosco também. Se vocês estiverem, vocês também serão apresentados. Paulo está falando, e ele está falando para aquele povo, isso se aplica a nós. Se nós estivermos dispostos a viver desse modo, também seremos. Esse nos apresentará aqui, a ideia aqui, lembra que lá em João, 1 João capítulo 2, versículo 1, fala que nós temos um advogado perante o Pai, que é Cristo. A ideia aqui é de que, quando for haver o dia do juízo, é como se Jesus viesse como, ele vai ser o grande juiz, mas para nós ele vai ser o advogado, que nos apresenta diante do Pai com o maior argumento que pode existir. Não é com palavras. Jesus não vai chegar diante do Pai e começar a argumentar ao seu respeito. Não, porque não sei o quê, o Ralfo foi isso, aquilo. Ele vai nos apresentar, e quando ele nos apresentar, ele vai mostrar o seu sangue nos cobrindo. O maior argumento de Cristo é o sangue dele que nos cobre, nos redimindo e mostrando para o Pai, falando que ele não pode ser julgado e não pode ser condenado, porque eu já fui julgado no lugar dele e o meu sangue está sobre ele. Este é o argumento de Cristo. Paulo está dizendo, não se preocupem, aquele que ressuscitou Cristo vai ressuscitar vocês e ele vos apresentará diante do Pai, como o grande advogado que ele é. Ele vai apresentar o maior argumento, não são palavras, foi o sangue dele que foi derramado sobre vocês. Você acha que existe alguma palavra que possa suprir isso? Verso 15, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Olha que interessante isso aqui, tudo é por amor de vós. No grego aqui não tem essa palavra amor, no original. O tradutor, quando ele foi traduzir aqui, numa tradução interpretativa, ele incluiu essa palavra amor e não está errado. Por quê? Porque a ideia que Paulo quer passar aqui é justamente isso, que ele está fazendo tudo por amor de vós. O texto no grego aqui é por causa de vocês que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo para revelar Cristo, mas também por causa de vocês, por amor a vocês. Eu estou fazendo isso aqui por vocês. Como Cristo sofreu por amor a nós, nós também temos que estar dispostos a sofrer por amor aos outros. Se for para ganhar uma alma, se for para alcançar a vida, eu tenho que estar disposto. Jesus morreu por mim, ele sofreu por amor a mim. Eu tenho que amar os outros ao ponto de, se preciso for, sofrer. Olha o que tantos missionários fazem por aí. Um cara que foi pastor meu lá em Jataí, abandonou tudo, era professor universitário, a esposa professora universitária, 2 filhos adolescentes, largou tudo, foi para a Síria, é pastor lá. Ele me manda, todo mês ele me manda o boletim, sofrendo, sofreu um acidente lá, perseguições, está lá sofrendo, por amor àquelas pessoas. Ao povo sírio. O berço do Evangelho, e ele está lá pregando o Evangelho. Será que nós temos essa disposição aqui no nosso convívio? E ele fala assim, ó, para que a graça é multiplicada por meio de muitos. A ideia que ele dá aqui, esse texto, até que no original ele tem um significado assim, ele é meio obscuro, é meio difícil de entender, mas a ideia que ele dá aqui é que, quanto mais nós entendemos que a cada vida que é alcançada, nós temos a graça de Deus sendo multiplicada na vida destes. Quanto mais vidas são alcançadas por meio da nossa mortificação, mais a graça de Deus também está sendo multiplicada através dessas vidas e através do nosso nos dispormos, através de nós nos entregarmos a Deus. E ele fala assim, ó, e faça abundar a ação de graças. Abundar aqui é transbordar sem ser extremamente rico, mais que suficiente. A ação de graças, ou seja, é uma ação de graças por palavras, mas também com vida. Ou seja, vocês não devem fazer apenas o suficiente, vocês devem ir além, em ação de graças ao Senhor. E ele fala assim, ó, tudo para a glória de Deus. Olha só que interessante, quando o apóstolo fala assim, ó, quando ele diz, que no começo ele fala assim, ó, porque tudo isto é por amor de vós. Só que o objetivo supremo e final não é o amor que ele tinha pelas pessoas, mas no final de tudo ele estava fazendo por amor daquelas pessoas, porque ele sabia que fazendo por amor a eles e os alcançando, ele ia chegar no objetivo supremo que o ser humano tem sempre que ter, que é o quê? Tudo para a glória de Deus. Ou seja, o objetivo supremo, final, era glorificar a Deus através do seu morrer diário, através do revelar o tesouro que era o Evangelho, através de ser moído, de ser quebrado, através de alcançar vidas, através de se entregar, através de buscar a glória de Deus, buscar a glória de Cristo. O desejo dele era fazer que tudo aquilo fosse convergido, fosse direcionado, fosse levado para a glorificação de Deus.
Ou seja, ele está lançando por terra todo e qualquer argumento que alguém vier dizer, não, Paulo está buscando a própria glória. Não, Paulo fazia porque ele amava o próximo. Mas acima de tudo, porque ele queria a glória de Deus sendo revelada e manifestada, que era o evangelho, o tesouro que estava escondido dentro dele, um simples e reles vaso de barro. Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, no texto, parece que ele inverte a ordem que ele fala, estou fazendo tudo por amor de vós, mas no final das contas ele está fazendo principalmente, e acima de tudo, é por amor a Deus e para a glorificação do nome do Senhor. E assim deve ser o nosso viver. Quando nós temos isso em mente, nós temos isso nas nossas consciências, nós conseguimos servir a Deus da melhor maneira possível. No verso 16 ele fala assim, ó, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Olha aqui, desfalecemos aqui, é por isso nós não ficamos desencorajados, nós não perdemos a coragem, nós não desanimamos, por mais que as lutas venham. Por isso o quê? Porque nós amamos o nosso próximo e porque nós queremos fazer tudo para a glória de Deus e revelar esse tesouro. Nós não desfalecemos, nós não ficamos desencorajados. Eu posso estar passando a pior luta, eu não vou desfalecer, eu não vou ficar desencorajado, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. O meu alvo é alcançar vidas para Cristo, o meu alvo é ser moído para revelar o tesouro do Evangelho. O meu alvo é, através da minha vida e da minha mortificação diária, glorificar o nome de Deus. Por isso eu não desfaleço. Está tudo ruim, estou passando fome em casa, e aí? Estou glorificando a Deus, porque esse é o meu alvo. E ele fala assim, ó, o homem exterior vai se corrompendo. A palavra aqui, ela é num ato contínuo, ou seja, você todos os dias está indo se corrompendo. Você vai se corrompendo. Corrompendo aqui não é ir caindo no pecado. O corrompendo aqui, ele está falando da nossa carne, corpo físico. Todos os dias nós vamos ficando mais fracos, frágeis fisicamente. Todos os dias, e aí ele fala isso aqui, por causa das lutas, das adversidades, por causa dos problemas, a nossa saúde vai se deteriorando, nós vamos ficando cada vez mais fracos, a nossa carne. Mas olha que interessante, todos os dias, isso é um ato contínuo, todos os dias, mas ele fala assim, ó, mas o homem interior, ou seja, o homem espiritual, se renova, e o que a palavra também no original, não é se renova de uma vez, mas todos os dias. Gente, a ideia que ele está dando aqui é o seguinte, ó, na medida em que a nossa carne vai sendo moída, na medida em que nós vamos sendo enfraquecidos, na medida em que você vai ficando doente, vai envelhecendo, a sua carne vai se enfraquecendo, se você está em Cristo, do mesmo modo e no mesmo padrão, o seu homem espiritual, o interior, o seu interior, a sua vida espiritual, vai se renovando cada vez mais. Enquanto você está sendo enfraquecido na carne, espiritualmente, a cada dia, você vai sendo cada vez mais fortalecido no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E ele fala assim, se renova, é um ato contínuo, na mesma proporção que o nosso corpo vai se degradando, nosso interior vai se fortalecendo cada dia mais, porque o nosso espírito não envelhece, o nosso espírito não adoece, o nosso espírito não morre. Enquanto um se desgasta por ser entregue, para ser moído, para revelar o Evangelho, o outro se fortalece e cresce à estatura de Cristo. Verso 17 e 18 para encerrarmos. E aí nós entramos naquele famosíssimo versículo que diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha aqui, leve aqui, olha que interessante, isso aqui não é, ele não está menosprezando, a palavra leve no grego significa, ó, uma coisa à toa, que não pesa. Ele está dizendo que as piores lutas que nós passamos aqui é coisa à toa. É como se eu chegasse para você está passando a pior luta que já existiu. Eu falo assim, mas a Bíblia diz que você está passando é coisa à toa. Você fala, você está doido? Você está menosprezando a minha dor? Não, é porque ela é coisa à toa, comparada ao que Deus tem preparado para nós na eternidade. Paulo está dizendo isso, é leve, é uma coisa à toa, significa uma coisa à toa que não pesa, uma leve e momentânea. Toda tribulação ela é leve e momentânea quando comparada com o que Deus tem preparado para nós. Por pior que seja, isso nos fortalece. Você tem essa consciência do que ele tem. E ele fala assim, ó, produz para nós, opera para nós mais e cada vez mais. Eterno peso. Gente, esse eterno peso, olha essa palavra aqui, produz eterno peso. A ideia aqui é uma massa muito pesada, incalculável. Por pior que sejam as nossas dores aqui, elas são calculáveis. Como? Sofreu até morrer. Acabou, é o fim da conta. Você calculou. A morte é o limite do sofrimento que o ser humano chega. Agora ele está dizendo que a glória que nos está preparada, que nos será revelada, ela é incalculável, é um peso tão excedente que não se compara, que não pode ser calculado. É eterno, é um peso eterno. Tenta imaginar um peso eterno. E aí, vale a pena sofrer aqui nesse mundo? Vale a pena passar lutas por amor a Cristo? Vale demais.
porque eu tenho o meu foco naquilo que é o mais importante. E ele fala de glória. Essa glória aqui é participação na glória de Cristo. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós reinaremos com Cristo. Muito excelente, acima de toda comparação, de excesso a excesso. Palavra no grego aqui, de novo, é a palavra hipérbole. De onde deriva a palavra hipérbole que eu havia falado? É absurdamente grande, excessivo, incomparavelmente excelente, sem comparação. Muito excelente, não tem como comparar. Está fora da capacidade do ser humano imaginar, pensar o que seria, o que Deus tem preparado para nós comparado com isso daqui. Logo, tudo que nós vivemos aqui, por pior que seja, é à toa, é probleminha de nada. Não estou menosprezando a sua dor, eu estou apenas te falando o que a Bíblia me diz, se nós compararmos as nossas lutas e as nossas dores, é o que Deus tem preparado para nós. E ele encerra dizendo no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas olha aqui, a fórmula disso está aqui, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que ele está dizendo aqui? A resistência do cristão, ela se baseia no fato do cristão conseguir tirar os olhos do que é terreno e lançar os seus olhos no que é eterno. Diante disso, toda e qualquer luta que vier diante de você vai ser considerada à toa, comparado àquilo que você está pela fé enxergando que o Senhor tem preparado para você. A nossa resistência se baseia na habilidade de olhar para além do que é físico, na direção espiritual, além do presente, para o futuro, além do visível, para o invisível. Os crentes devem olhar para além do que é temporário, além do que é perecível. Isso nos torna resistentes diante de toda e qualquer adversidade. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos tirar o foco do que é terreno, do que é deste mundo, e nós queremos ficar olhando só para aqui. Você vai desfalecer. Olhe para a glória eterna. Olhe para o que é espiritual. Volte os seus olhos para o que é eterno. A sua esperança não está aqui. E aí você vai conseguir suportar toda e qualquer adversidade. 4 aplicações para encerrarmos. Primeiro, se temos lutado para sermos fiéis a Deus e mesmo assim estamos sofrendo, isso não significa que não sejamos de Deus ou que Ele esteja distante de nós. Na verdade, se somos fiéis realmente a Deus, isso pode, na maioria das vezes, ser a prova de que estamos no caminho certo e na contramão do mundo. Segunda coisa, temos que estar dispostos a sofrer por amor a Deus e também por amor às vidas que precisam conhecer o verdadeiro Evangelho. Se morremos por Cristo verdadeiramente, outros podem ser vivificados em Cristo através do nosso testemunho. Se você vive uma vida morrendo todos os dias por Cristo, as pessoas estão vendo o seu testemunho e elas vão ser alcançadas por meio disso. Terceiro, temos que ter uma fé convicta e jamais negociarmos os nossos valores bíblicos. Temos que ter cri, por isso falei, independente do que vai acontecer. E por último, nosso foco deve sempre ser a eternidade. Se assim for, seremos resistentes e suportaremos qualquer dor, sem negar a Cristo e sem murmurar. Coloque-se de pé para nós orarmos, por favor. Feche seus olhos, por favor. Eu não sei o que você está passando, eu sei que todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas aflições. Quando Jesus falou isso, Ele falou de maneira profética, Ele profetizou isso. Ele disse, vocês vão passar por aflições, mas Ele nos garantiu que Ele já venceu por nós. E eu dei vários motivos aqui, para que nós não desfaleçamos. Deus nos guarda, Deus nos protege, Ele não nos desampara. Nós temos que ter o foco na eternidade. E uma das principais razões para que nós não venhamos a desfalecer é que nós já vencemos. Eu venci, você venceu? Não, nós não vencemos pela nossa própria força, foi pelos méritos de Cristo. Jesus venceu por nós. Ele garantiu isso, vocês vão passar pelas lutas. Jesus sabia que ia ter esse momento que nós estamos vivendo agora. Jesus sabia do coronavírus, Jesus sabia disso tudo. Jesus conhece, Jesus sabia. Quando Ele falou lá, vocês vão passar por aflições, Ele sabia que a gente estaria aqui tendo restrições nos cultos, tendo que usar máscara, passando por lutas, por adversidades, perdendo empregos, empresas fechando, pessoas sendo mandadas. Ele sabia. Mas Ele diz, não desfaleçam, porque eu já venci por vocês. A vitória de vocês não é conquistada e não está aqui. A vitória que Ele conquistou para nós na cruz é lá na eternidade. O apóstolo Paulo encerra o texto dizendo exatamente isso. A resistência de vocês não está em olhar para o que esse mundo pode oferecer, mas a resistência de vocês está em olhar para o que já está preparado para nós na eternidade.
Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai. Eu te bendigo, eu te rendo toda honra e toda glória. E te agradeço porque o Senhor é um Deus consolador. Nós temos vivido momentos de lutas, de adversidades, mas a Tua palavra é uma palavra que nos consola. O Teu Espírito Santo nos enche ao ponto de nos consolar poderosamente. O Espírito do Senhor que ressuscitou Jesus, o Espírito Santo, o Senhor que é o próprio Deus, habita dentro de nós e nos consola. E a Tua palavra se revela para nós e salta aos nossos olhos, gerando consolo aos nossos corações. Não deixe que nenhum de nós aqui venhamos a desfalecer, desesperar da vida, por pior que sejam as lutas, seja doença, seja perca de emprego, não importa o que as pessoas aqui estejam passando, Deus, mas que nós tenhamos a nossa convicção e a nossa certeza de que o Senhor está conosco, e que todos os dias nós estejamos dispostos a morrer por Ti, Jesus, e apresentar o Senhor ao mundo, e ser quebrados e moídos, para que a riqueza, o tesouro do Evangelho seja revelado ao mundo, às pessoas, ó Pai. Deus, nos dê sabedoria, para que nesse momento de adversidades, de lutas, nós consigamos, ó Pai, aproveitá-lo, de modo que nós venhamos glorificar o Teu nome e alcançar vidas para o Teu reino, e aí assim, Pai, nós aumentarmos sobremaneira a glória do Senhor, a graça do Senhor, naquilo que nós podemos, ó Pai amado, manifestá-la. É a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, glória a Deus.